Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus o abençoe grandemente. E recordo um dia como hoje, quando nosso irmão William Souto Santiago, profeta mensageiro dispensacional, que Deus enviou neste tempo no meio dos latino-americanos e caribenhos, o qual cumpre a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Em uma ocasião disse: Miguel, ore por Benji, unge-o, para que fique encarregado aqui da congregação em Porto Rico. E assim a congregação não ficaria sem pastor. Pelas viagens que sempre estava realizando, deixar uma pessoa aqui em Porto Rico encarregado do grupo. E um dia como hoje, nosso irmão Miguel me dedicou diante da congregação, a congregação cabeça, a congregação que desde o princípio viu o ministério que Deus colocou nesta ilha, no anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago. E esteve desde o princípio respaldando e estando braço a braço com a obra de Deus desde o começo, e começou numa forma pequena, e diziam, eu conheço pela história que eles falavam, eu estando criancinha, menininho, jovem depois, continuei escutando toda essa história, quando dizia o nosso irmão William, dizia às vezes Júlio e às vezes a Miguel, que dizia, ele dizia, recorda quando dizia que isso não ia chegar nem aqui à esquina? E ele sempre ria e dizia, e dobramos, viramos a esquina, ou seja, já para uma nova dispensação. E vejam onde estamos, como esse povo de Porto Rico esteve fiel à obra de Deus deste tempo, como a cabeça de toda a América Latina. É uma congregação muito madura nas coisas celestiais, no programa divino, assim como são todos os países também, porque somos o mesmo corpo. Mas Porto Rico é especial. O povo é especial. O povo é um povo que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para que eles se tornassem, víssemos nascer, todo este ministério que começou aí, em 1963, e vamos colocar desde essa data, que foi quando a aparição dos 7 anjos ao irmão Branham, e se formos um pouquinho antes, pois seria desde 14 de junho de 40. Mas, se formos desde o ministério, pois seria já desde 63, e se vamos um pouquinho depois, seria desde 74. Ou seja, desde o começo, este povo de Porto Rico se caracterizou pelo começo de um ministério e tê-lo recebido. Todos os filhos de Deus que estariam sendo chamados e juntados por essa gloriosa mensagem da trombeta final, da grande voz de trombeta que chamaria e juntaria os escolhidos em toda a América Latina. E onde quer que estivesse um escolhido, também. Ou seja, que por isso o torna um povo especial. Toda a América Latina é especial porque é um só povo, mas falando de Porto Rico em específico, por essa parte de que é um povo que recebeu esse ministério, ou seja, viu esse ministério nascer, pois o torna um povo especial. E veja, uma coisa tão tremenda como a revelação
do livro do Apocalipse, a revelação que o anjo deu ali a João foi em uma ilha, a ilha de Patmos. E isso foi ao princípio, para começar a era de Éfeso, a princípio ali, nesses dias apostólicos, ou seja, o começo do corpo místico de crentes. Começou no dia de Pentecoste, mas começou nesses dias onde foi trazida a revelação do Apocalipse, começou em uma ilha. Por isso que antes de começar a era de Éfeso, vamos dizer, desde que Jesus foi crucificado, até o começo da era de Éfeso, com o primeiro mensageiro Paulo, pois durante esse tempo, pois aí começou, ou por aí, por esse tempo foi essa revelação que deu o anjo do Senhor Jesus Cristo a João, em uma ilha. E ao final, o fim do tempo, Deus culmina sua obra, coroa sua obra em uma ilha também. A ilha do Cordeiro, a ilha do Inocente, Porto Rico. Como Deus selou este mistério que foi mostrado ali ao apóstolo João, representado João no anjo do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final e representado também na igreja do Senhor. E ele escondeu este mistério todas as eras, todo este tempo, inclusive no tempo do irmão Branham, mesmo que ele chegou a falar algo, de que te verei na ilha, quando estava falando com o irmão. E hoje, neste último dia, Deus nos abriu o entendimento e as escrituras e cumpriu também fisicamente a vinda do anjo forte no meio do mundo, no meio da raça humana, em uma ilha. Por isso, Porto Rico é uma ilha e um povo muito, mas muito especial. Eu agradeço a Deus que tenha me colocado a pastorear essas ovelhas que são primogênitos de Deus, escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo, reis e sacerdotes. Por isso, qualquer ministro, qualquer pastor, não estou falando da palavra qualquer, mas que eu me refiro a eles como os ministros, a qualquer pessoa, qualquer ministro que pastoreia, um escolhido de Deus, um filho de Deus, deste tempo final da era da pedra angular, tem que estar consciente que não são qualquer pessoa, são reis, sacerdotes, são da realeza. Portanto, é uma responsabilidade grande que cada ministro tem em sua congregação de pastorear com pasto fresco, com alimento fresco as ovelhas que Deus lhes encomendou. As ovelhas não são nossas, pertencem ao Senhor. Mas Ele teve essa confiança de nos deixar a nós para dar o alimento a tempo, a elas o alimento espiritual correspondente ao nosso tempo, para que assim estejam preparadas para receber as promessas em cada era e em cada dispensação que Deus nos colocou. Por isso, tratemos as ovelhas com carinho, com amor, com compreensão, e assim, em seguida, depois prestaremos boas contas a Deus por cada uma delas que Deus nos colocou a pastorear. Eu agradeço a todos pelas vossas saudações e tantas bênçãos tão formosas que me enviaram neste dia, o qual estou completando 20 anos no ministério, mas todos e cada um de nós somos eternos. Aqui é que contamos as datas, as horas dos eventos, mas para Deus somos teofanias eternas que saímos dele. Mas hoje para mim é um dia muito especial e eu dou graças a Deus que tenha me colocado a pastorear uma congregação tão importante como é a de Porto Rico, aqui em Cayey.
Tudo que Deus faz é perpétuo. Isso está em Eclesiastes, capítulo 14, capítulo 3, versículo 14 e 15. E eu quero ler essa escritura numa mensagem que ele a citou, e ali nos fala algo muito importante. Na mensagem, a lei da repetição. Muitos já o leram e escutaram. Mas aqueles que não escutaram e aqueles que já escutaram, é bom outra vez voltar a escutar essas palavras que ele nos fala ali. Foi numa reunião de pastores em 24 de dezembro de 2010, aqui em Caiei, Porto Rico, diz. Vem falando, já para terminar a mensagem, e cita a escritura, diz. Vamos ler no capítulo 3, versículo 15 de Eclesiastes. E até desde o versículo 14 diz. 3, 14 ao 15, diz Eclesiastes. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Diz o irmão William. Por isso aqui, repete. Como o que faz é perfeito, então vai fazer da mesma forma. Por isso é também o relógio. Se move de uma hora a outra, mas uma hora não tem diferença da outra. Uma hora tem 60 minutos e a outra que a segue, quanto vai ter? 60 também. E um dia tem quantas horas? 24 horas. Quando vem outro dia, não vai ter 23, 24 também. Continua dizendo, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus restaura o que passou. E o irmão William diz, o que será em nosso tempo já passou, e agora Deus o vai atualizar em uma grande carpa catedral, um tabernáculo grande. Se estivéssemos no tempo da liberação do povo hebreu, diríamos um tabernáculo, o mensageiro através do qual será libertado o povo hebreu, o fará. Mas não estava revelado. Moisés recebeu a revelação no Monte Sinai. Qualquer poderia dizer, isso é uma revelação, uma ideia de Moisés. Não. Era a ideia de Deus, que é o importante. Era para Deus morar ali, se manifestar ali e falar aí. E aí receber os sacrifícios, a adoração em tudo. Tinha que ser nesse lugar. A lei da repetição. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam com cada um de vocês e os use grandemente em seu programa neste tempo final. E em breve vejamos o cumprimento da grande carpa catedral e a manifestação também de Deus nesse lugar. Recordem que as coisas começam pouco a pouco. Não sabemos como começará depois que se dedicar a Deus, mas uma coisa sim sabemos, que no cumprimento da visão da carpa que o reverendo William Branham teve, estava a coluna de fogo que apareceu a Moisés, aí estava o anjo do pacto, estava o anjo que aparecia ao reverendo William Branham, e estava aí um ministério que era manifestado e que se via que estava acontecendo muitas coisas. Era o Espírito Santo usando uma pessoa aí, porque o sócio de Deus sempre é um ser humano, um homem. No ministério sempre foi o sócio de Deus, o instrumento de Deus, porque Deus não atua a não ser que seja através de um ser humano. E mais adiante disse, eu aprecio muito e agradeço muito que Deus o tenha colocado ao meu lado para trabalhar no programa de Deus para o nosso tempo. E chegaremos à meta porque já está profetizada. Chegaremos à transformação, essa etapa de manifestação que está prometida, e
ao arrebatamento rápido que está prometido para ir à ceia das bodas do Cordeiro. E estamos avançando, porque estão nos esperando no céu. Assim que estão nos esperando e, consequentemente, estamos em um trabalho, em uma obra rápida. E até isso foi falado, que seria realizado uma obra o quê? Rápida. Portanto, não temos o tempo que Noé tinha. E mais adiante diz, e no cumprimento da visão da grande carpa catedral, que o reverendo William Branham teve, onde vai se cumprir a terceira etapa, ele diz, será a palavra e será por falar a palavra. Assim que isso é maior do que impor as mãos sobre um doente, falar a palavra e as coisas acontecerem. Foram dadas 5 amostras nada mais, mesmo que houve muitas mais, mas 5 amostras onde, por falar a palavra que Deus colocou, que o Espírito Santo colocou na boca do reverendo William Branham, falar essa palavra, as coisas aconteciam. A criação de esquilos para falar a palavra e inúmeras mais coisas. Tudo isso que foi visto em parte, parcialmente, será visto em toda a sua plenitude, disse o reverendo William Branham. Bom? Que Deus os abençoe e os guarde. Já Miguel fica por aí esperando a sobremesa também. A sobremesa sempre, mas Miguel pode passar por aqui. Que Deus os abençoe e os guarde. E já amanhã nos vemos novamente. Eu espero que no cumprimento da grande carpa catedral, o 7º selo seja aberto. Se os trovões, a terceira etapa, tudo isso vai se cumprir aí, pois o 7º selo vai ser aberto completamente aí. Bom, o maior é a revelação. Os milagres seguem a palavra. Que Deus nos ajude neste tempo a receber essa palavra e que aí está sendo dada nessa grande carpa catedral, onde o 7º selo, os trovões e tudo isso, como diz aí, vão estar se cumprindo plenamente aí. Ou seja, vai estar aberto, vai ser aberto completamente o 7º selo. Assim que todos os irmãos e amigos que me escutam, missionário Miguel Bermudes Marim, te aprecio em grande maneira, te amo, em amor divino, e obrigado por todos os teus conselhos, obrigado por todo este ensinamento, e ainda que falta por aprender, e todos os ministros que tu me deste no ministério, atesoro em meu coração, e que Deus te recompense por tudo o que fez e o que farás a favor de todos os ministros e seus ministérios, tudo o que faz a favor deles e também a favor de toda a igreja do Senhor deste tempo final do corpo místico de crentes. E a todos os irmãos aqui em Porto Rico, que Deus os abençoe grandemente e que Deus os guarde, e se em algum momento neste tempo falhei a todos os irmãos aqui e até a todos os irmãos em toda a América Latina, peço que me perdoem e conscientes de que estamos aqui com e para um propósito divino, que é fazer contato com a vida eterna, e fizemos, e agora o nosso propósito é obter, depois de ter o corpo teofânico, nascer de novo, cremos na primeira vinda, e agora o que nos resta é receber a fé de rapto, a fé de transformação para essa dupla porção que é o corpo eterno e glorificado. Ou seja, esses são os 2 propósitos pelo qual estamos passando por este planeta Terra. Assim que reitero meu agradecimento a todo o povo de Deus e juntos, nesse aposento alto da Era da Pedra Angular, chegaremos à meta. A todos os irmãos também na República Dominicana, Estados Unidos, no Canadá, no México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Aruba, Cuba, Colômbia,
na Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, na Espanha, na Holanda, na Suécia, na África, na Inglaterra e todos os países onde há semente de Deus, escolhidos de Deus, que Deus os abençoe grandemente. E recordem que estamos nessa contagem regressiva para em breve ter esse decolagem no foguete que vai nos levar direto à ceia das bodas do Cordeiro, nesse grande rapto que está profetizado para todos e cada um de nós. Assim que se agarre bem, assim coloque o cinto bem colocado, coloque a palavra bem colocada em vossos corações, corrija o que tiver que corrigir e siga olhando essa meta, porque quem começou a boa obra vai aperfeiçoar, e uma das coisas que vai aperfeiçoar é este corpo terreno, ao Ele nos dar o corpo eterno e glorificado, perfeito. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Continuem passando um dia cheio de grandes bênçãos e também pedimos a Deus que nos abençoe grandemente no dia de amanhã, sexta-feira, na atividade de amanhã, também no sábado, a atividade que nosso irmão Miguel terá e também no domingo. Estamos de júbilo, estamos de regozijo, porque em breve Deus vai nos transformar. E estamos muito agradecidos a Deus que tenha nos enviado neste tempo final o seu anjo mensageiro, a quem amamos, ao qual estamos esperando que venha com todos os da sexta dimensão, o nosso amado irmão e amigo, nosso profeta mensageiro dispensacional, cumprimento da segunda vinda do Senhor, William Soto Santiago.